Matias Galarza foi titular do Coritiba nos últimos 2 jogos contra Bragantino e Atlético Paranaense e foi bastante elogiado por muitas pessoas. É ele o jogador que melhor pode substituir Andrei na equipe Coxa Branca para a sequência da temporada? Assunto de agora no De Olho no Jogo. Para falar de Matias Galarza, estamos aqui com o time caseiro completo, com André Ribas e Guilherme Coimbra. André, é um jogador ali que, claro, a gente vai ter que tratar como um substituto do Andrei, mas que não são necessariamente parecidos, né? Chegaram até a jogar juntos no Vasco da Gama na temporada passada. André, tudo beleza? Tudo certo, Piva? Um abraço para você, para a galera chegando em mais um conteúdo gravado aqui no De Olho no Jogo. Não, são jogadores diferentes. E a gente tá falando de um jogador, né, que é o Andrei, a gente já repetiu bastante aqui no canal, que dificilmente o Coritiba, em questão de qualidade, vai encontrar um substituto, até pela forma que conseguiu, né, o custo-benefício do que foi a negociação, uma oportunidade de mercado. Então é muito difícil você estar encontrando um jogador como ele, que encaixe tão bem na equipe e consiga já ser titular. E o Galarza foi um jogador que chegou no Coritiba até um certo período, não apareceu entre os relacionados, a torcida sempre perguntava cadê o Galarza, e agora parece que está começando a ganhar alguns minutos. O que me chamou a atenção no primeiro momento é que com ele em campo muda até um pouco a característica dessa marcação do Coritiba. Ele é um jogador que pressiona mais, tenta essa recuperação de bola, apesar de, às vezes, ser um pouco afobado e até a certo ponto, quando o time está organizado defensivamente, se desliga um pouco dessa marcação, mas ele tem essa característica de tentar pressionar e com a bola ele vem tentando ser mais esse organizador do Coritiba, né? Fazendo a bola circular, a gente vê muito isso com o Robinho, que é esse jogador que chama a bola para ele para dar um respiro para a equipe, fazer o jogo circular, e parece que o Galarza está caminhando para esse caminho. Guilherme Coimbra, nesse bom jogo que o Coritiba fez, especialmente no primeiro tempo contra o Atlético, Matias Galarza teve muito impacto ou ele mais, digamos assim, surfou a onda ali de William Farias e Tony Anderson? Guilherme, tudo beleza? Tudo certo, Piva. Eu acho que ele teve um papel muito importante nessa circulação de bola do Coritiba. Ele é, como o André já falou, ele é muito de tirar a bola da zona de pressão, de tirar a bola do corredor, fazer esse elo de um corredor para o outro. E ele sempre muito próximo a essa jogada. É uma que ele faz, dá muita dinâmica para essa circulação de posse do Coritiba. E com isso ele foi muito importante. Ele foi essa ligação, né, do sistema defensivo, aí junto com, até mesmo do William Farias com o Tony Anderson. Ele fez muitas triangulações, pisou na área, que é algo que o Coritiba sente muita falta, apesar de ele não ter finalizado, né, mas é algo que o Coritiba sente muita falta, principalmente depois da lesão do Andrei, que era um médio que pisa muito na área, que por isso também fez muitos gols nessa temporada pelo Coritiba. Então eu acho que assim, ele se aproxima de algumas características do Andrei que eram importantes para a equipe. E por isso, por ser esse cara de circulação, ele foi muito bem na partida e teve um impacto muito grande no clássico. E acredito que esse meio-campo, com William Farias, Tony Anderson e Matias Galarza, os três, né, em condição normal. Tony Anderson, ainda não sabemos, né, se vai ter condição física pela torção no tornozelo, não teve uma lesão detectada, mas não sabemos se não estará com dor, não estará com desconforto para essa partida de sexta-feira, mas acredito que possa ser um caminho aí para o técnico Gustavo Morínigo. Mas, André, você disse aí das diferenças dele, do Andrei, do Matias Galarza e do Andrei. O Coimbra já citou também um pouco ali até de semelhanças entre os jogadores. Como que você define, assim, o Matias Galarza? O que ele tem de parecido, o que ele tem de diferente do Andrei, para o torcedor ir entendendo aí o que manteve da dinâmica no meio de campo e o que mudou essa dinâmica no meio de campo alviverde com a entrada do Matias Galarza? São dois jogadores que gostam de ter essa posse de bola, né, Guilherme Guilherme, eu ia falar Guilherme Coimbra e Piva. São dois jogadores que gostam, que gostam de ter essa posse de bola, mas o tipo de passe é diferente, né? Eu enxergo o Galarza mais como esse organizador para fazer essa bola circular,
e o Andrei, ele é aquele cara que busca mais esse passe de infiltração, essa chegada mais no último terço, eu acho ainda um pouco mais incisiva dele entrando na grande área. O Galarza, se eu não me engano, ele teve um chute de fora da área ali no segundo tempo no clássico Atletiba. Mas eu enxergo esse diferente tipo de passe e tipo de dinâmica também. Com a bola, o Andrei vai partir mais para cima, tentar ser esse jogador diferente ali em questão de passe também, de passe-chave, e o Galarza já é mais um circulador, pelo menos se mostrou nesses primeiros jogos de Curitiba. Então eu vejo o Andrei sendo esse cara de pisar mais na área de fato, e o Galarza até jogar mais próximo ali do Farias, mais encostado nele. E você, Coimbra, você vê assim o Galarza como um cara pronto para substituir o Andrei, ou você vê as características dele, sei lá, mais próximas de um Robinho, por exemplo, do que propriamente do Andrei? Eu acho que divide um pouco, né? Concordo que há uma diferença dele. Eu vejo, às vezes, até o Bernardo um pouco mais próximo do Andrei, apesar de não ter aquela característica de pisar mais na área, de infiltrar, de ser um cara no último terço, muitas vezes, muito incisivo e decisivo nessa situação de jogo. O Galarza é mais esse cara que vai fazer, vai quebrar a linha, próximo do William Farias ali mesmo, vai ser o cara da triangulação, ou de repente tirar essa bola, fazer ela circular. Então, assim, eu acho que ele mescla um pouco. É até muito próximo do Robinho pela questão da característica do passe, de ser um cara mais organizador, articulador. Mas, assim, eu acho que ele reúne uma característica que o Coritiba pede para alguns momentos. Então, não, talvez um posicionamento ou outro melhor dentro da área ele vai conseguir se colocar. Teve no clássico até um lance com o Tony Anderson e com o Manga, que se ele se posicionasse melhor mais ao centro, ele poderia criar uma situação de gol. Então, assim, eu acho que o Galarza, essa diferença dele do Andrei pode dar outra dinâmica para o jogo também do Coritiba. E Piva, até você pode comentar, mas eu acho que um ponto fundamental de tudo isso que a gente tá falando é que o meio de campo do Coritiba precisa de uma sequência, né? Agora com o Farias recuperado, que é um desses pilares, e que foi um problema do Coritiba para estar encontrando esse melhor encaixe, o Coritiba precisa dar uma sequência para o meio de campo que considera ideal, até para que você consiga encaixar melhor as características e ver como que o Galarza vai se sentir mais à vontade. A diferença, né, que William Farias e Tony Anderson juntos, o impacto que essa conexão entre eles, mesmo sendo atletas de posições diferentes, eu sei que o Tony é um meia com característica muito próxima de um atacante, o William Farias é mais próximo de um zagueiro, mas o entendimento ali que dá, a força física que dá, o Tony Anderson aliando a técnica, o William Farias ali uma pegada, muda muito a característica do meio de campo do Coritiba. Isso facilita o crescimento para quem está junto. Se você pega ali o próprio Galarza contra o Red Bull Bragantino, fez um jogo bem abaixo do que desempenhou ali no clássico Atletiba. Então, o próprio Bernardo é um jogador que eu não dou uma baixa definitiva por conta disso. Ele não teve a oportunidade de jogar junto com o William Farias e como o Tony Anderson. O próprio Val, quando jogou na temporada, não teve a oportunidade de jogar junto com os dois. São atletas ali que o Farias hoje é o mais difícil de substituir no Coritiba, porque desde característica, liderança, não tem, né? Personalidade, não tem. A torcida do Coritiba tinha um pavor do Matheus Salles, mas, cara, hoje ele tá fazendo falta. Hoje é um jogador ali que teria sua contribuição para elenco. Hoje é muito refém disso. Então, a boa notícia é a volta do Farias, a boa notícia é o Tony Anderson sem lesão, mas o problema persiste na dificuldade de substituir essas duas peças. Com o transfer ban mantido, não pode ir ao mercado. Então vai ter que se virar com o que tem. E acredito que o Galarza pode vir a crescer, tendo sequência com esses jogadores, mas ainda não daria baixa, Guilherme Coimbra, no Val, mas especialmente no Bernardo. O Bernardo é um jogador que acredito que pode ficar bem à vontade ali, ao lado do Farias, especialmente. O Bernardo, Piva, é um jogador que particularmente eu gosto e até prefiro nesse meio campo. Como você disse, ainda não foi exposto a essa situação de você ter o William Farias e o Tony Anderson. Eu acho que justamente o detalhe que faz com que o Galarza tenha a preferência do Morínigo, pelo menos é isso que fica subentendido nesse momento, é justamente ser esse elo entre os dois, é ser esse passe mais rápido, essa circulação mais rápida de bola, que é algo que o Bernardo, ele tem um passe muito bom, principalmente
as diagonais, os lançamentos nas costas da última linha, mas é um jogador que tenta muito pouco, que ainda é um passe mais tímido para o lado. Então, de repente, sendo exposto a uma situação e conseguindo dar essa dinâmica, eu acho que o Bernardo estaria à frente. Mas nesse momento, com certeza, a opção, pelo menos que fica entendido, do Morínigo é justamente esse elo, é ser essa ligação rápida entre o William Farias e o Tony Anderson. Como você bem citou, Piva, são jogadores com características muito importantes para esse coletivo do Coxa. E a boa notícia, né, aí pro lado do Galarza, é que com ele, ao lado de Farias e Tony Anderson, o Coritiba conseguiu ali ter o meio-campo, não vou dizer completo, mas que conseguiu unir importantes características, né, desde valorizar a bola, circular a bola, ter a visão, também a força física e também os talentos individuais. Por isso, André, acredito aí que Matias Galarza terá, em situação normal, tirando aí o eventual problema de lesão, suspensão, mas terá a sequência aí nos próximos jogos no Campeonato Brasileiro. Foi o melhor encaixe até aqui nesse momento do Coritiba, né? Jogadores com características diferentes, mas que se encaixam dentro do perfil de jogo do Coritiba até aqui. E o Coimbra citou uma questão importante, que é do Bernardo, né? Esse passe de segurança, mas a dinâmica do Galarza, ser um jogador que gira até mais rápido em questão de corpo, tem um pouco mais essa velocidade. E acho que pode pesar negativamente para o Bernardo também essa situação de pressão, né? Você tá 5 jogos sem vencer, então se colocar um garoto que foi um dos destaques da Copa São Paulo, que vai ganhar esse espaço aos poucos no Coritiba, pode ter relação também. Acredito que com o meio-campo melhor estruturado, você tendo um Farias, um Tony Anderson bem fisicamente, o Bernardo pode ter uma sequência também bastante interessante aí nesse Coritiba. E você, como tem avaliado aí o início de Matias Galarza na equipe principal, na equipe titular do Coritiba? É o cara para jogar ao lado do William Farias e do Tony Anderson? Ainda quer ver mais amostra? Até aqui, pouca coisa demonstrada, apenas uma partida ao lado dos dois, 2 partidas como titulares. Participe aqui no De Olho no Jogo, se inscreva no canal, deixe o seu like, tem aqui a nossa opção para o clube de membros, são 2 modalidades, basta clicar no botão azul aqui do lado para você conhecê-las, R$ 4,99, R$ 14,99, e também fica aqui o nosso pedido para ir lá na KTO.com, se inscrever no canal, no site, colocar o cupom De Olho no Jogo, por exemplo, para o jogo de sexta-feira, rapaz, estão pagando mais de 5-1 para a vitória do Coritiba. Se você é torcedor do Coxa, bota fé que vai surpreender no estádio gigante da Beira-Rio, faz lá a sua fezinha, vá na boa, né? Leve como entretenimento, não é investimento, vá na boa, faça a brincadeira na KTO.com. Voltaremos aí na sequência com mais conteúdos aqui no De Olho no Jogo, sobre Atlético, Coritiba e também do futebol no modo geral. Abraço a todos, boa semana!